Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, abençoe a todos os seguidores, irmãos, amigos e familiares. Uma pergunta: o que é bonito? Uma pergunta relativa porque depende de como cada um entende o ditado que diz: para quem ama, o feio é bonito, e vice-versa pode ser aplicado. Hoje nós falaremos sobre qual é mais bonita, a mentira ou a verdade. Antes, porém, se você deseja compartilhar ou tem prazer em divulgar a palavra de Deus, inscreva-se no canal, divulgue, comente, né? Compartilhe e tire suas dúvidas. Qual é mais bonita, a mentira ou a verdade? Falaremos em duas etapas, hoje a primeira. O ser humano foi separado de Deus por acreditar em algo belo. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos. O primeiro ponto. Agradável é aquilo que satisfaz, dá prazer aos sentidos. Algo aprazível que desperta e estimula os sentidos. Especialmente pela bela paisagem que apresenta aos olhos. Se você procurar a cobra mais bonita do mundo, você verá uma infinidade delas. Porém, venenosas, sua mordida ou picada é fatal. E aí me lembro de Provérbios 31:30, que diz: enganosa é a graça e vã a formosura. Podemos dizer que, tranquilamente, que a beleza externa é quase sempre fatal. Tem as suas exceções, é claro. Quantas vezes vemos um fruto bonito à venda? Compramos, porém, quando vamos degustá-lo, está todo podre por dentro. Alguns frutos lindos, porém venenosos. Tantas outras coisas são lindas aos olhos, até mesmo seres humanos, mas são mais do que perigosos, malignos e mortais, que nos levam ao sofrimento, dor e lágrimas. Quando a mulher vislumbrou aquela árvore agradável aos olhos, despertou um dos sentidos mais astutos e difíceis de controlar, que é o paladar. O desejo de comer ou desfrutar daquilo que os olhos viram, Gênesis 3:6, diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Quando ela viu e foi agradável aos olhos, o desejo de comer foi aguçado. Ou seja, ficou afiado como um belo gume que corta como um bisturi. O desejo ficou incontrolável, a ponto de não resistir. Neste instante esqueceu-se que ele geraria morte, aquele fruto geraria morte. Ou seja, seria expulsa da presença de Deus, do jardim maravilhoso, belo e perfeito. Embora a ordem tenha dado ao Adão, ela também conhecia a lei e a proibição de comer daquele fruto. Em Gênesis 2:15, 16 e 17, nós vemos isso claramente. Havia Deus estabelecido para eles cumprirem que a lei continuaria com vida a Deus, junto a Deus, ou geraria morte, a separação de Deus. Aí o que diz? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Morte no texto significa separação. O poder enganoso da mentira é fortíssimo, pois a beleza cega o entendimento e o cego não pode contemplar o perigo que está por detrás da formosura e do caminho, ou está entrando. Neste contexto foi que Eva, não resistindo à beleza da árvore e o estímulo
que ela provocou, desobedeceu à ordem de seu Criador, o Senhor Deus. Então, ela, veja o que diz Gênesis 3:6, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A consequência foi imediata. Agora a verdade por detrás daquela beleza surge. Já sentiram que estavam nus, já entrou a malícia, como estava determinada. Agora que desobedeceram ao mandamento, puderam vislumbrar a verdade real do que Deus realmente havia estabelecido. Se continuar lendo este texto, nos capítulos seguintes, ou versículos seguintes, melhor dizendo, veremos que nenhum deles assumiu a culpa da desobediência e jogaram sobre Satanás. Adão jogou sobre Eva, Eva sobre a serpente. Nenhum assumiu. Ambos conheciam a lei. O problema foi que estavam cobiçando a árvore e não aceitando não poder comer daquele fruto belo. Pois Eva literalmente acrescenta à lei uma frase ou uma palavra que abre caminho para a tentação de Satanás. A lei dizia para não comer, mas Eva disse a Satanás, em resposta a Satanás assim, Gênesis 3:3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis para que não morrais. Comparemos a ordem de Deus com o que está no coração de Eva. Deus disse, apenas para não comer, e não para não tocar. Pois eles tinham recebido a ordem de lavrar e guardar. Isso significa manter, inclusive, a árvore da ciência do bem e do mal limpa, sem se contaminar. Mas a cobiça despertada pelos olhos havia imposto dentro deles um medo e não resistiram, pois eles somente eles tinham o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolher entre vida e morte. Hoje todo mundo fala em livre-arbítrio, mas não existe mais. Existe liberdade que é diferente. Foi exatamente nesse ponto que a mentira prevaleceu em Adão e Eva, pois ele insinuou que Deus havia mentido para eles, com as seguintes palavras, Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Com esta insinuação, Satanás coloca Deus como mentiroso e ainda insinua que eles seriam como Deus. A pergunta que fica é, Deus é perfeito sem pecado ou como o homem pecador? Satanás não só desperta mais uma coisa, o orgulho, vai ser como Deus. Adão e Eva se maravilharam, mas ainda coloca Deus como volúvel e suscetível ao pecado. Portanto, a mentira está ligada à influência de Satanás sobre a humanidade e não a Deus. Desculpe. Por isso mesmo o homem pode ser, por ser gerado de Adão, pecador, vive sob a influência maligna, conforme exposto na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Isso quer dizer que procede de Satanás, pois o mundo jaz no maligno. Se você comparar a lei para não comer da árvore da ciência do bem e do mal com esta afirmação, você verá exatamente isso. Em que acreditamos? Em Deus ou nas insinuações do mundo? O que tem nos dominado o Espírito Santo? Ou a nossa própria vontade, por acharmos belo aquilo que nos satisfaz, porém é maligno.
ou é o Espírito Santo que está sob o domínio nosso? Se ele está, nós temos domínio próprio. A mentira é enganosa, a mentira é ilusória, a mentira é traiçoeira, a mentira é sutil, a mentira é inimiga, a mentira é bonita, mas falsa. E muitas outras coisas. Investigue e verás. No próximo vídeo falaremos sobre a verdade. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.